bem? Então, hoje eu vim aqui fazer um vídeo para a gente fazer umas correções dos exercícios do livro. E depois eu vou postar a correção do exercício lá do portal, que está lá no portal, tá? Vou corrigir tudo. Agora, nesse vídeo, eu vou corrigir só o do livro. Eu vou compartilhar a tela com vocês, para vocês acompanharem a correção, tá bom? Então, aqui, gente, a gente tem a primeira página que eu marquei, eu estou acompanhando aqui, senão eu não sei. É a página 46, 16, 17 e 18, para fazer todos, né? Então, vamos começar aqui. Número 16. É possível passar a matéria do estado sólido diretamente para o gasoso, evitando a fase líquida. Tal fenômeno se verifica comumente no gelo seco e na naftalina, mas também pode ocorrer com a água, dependendo das condições de temperatura e pressão. A essa passagem dá-se o nome de quê? A gente viu, né, que a gente tem aqui é uma sublimação. Essa é a alternativa correta aqui. Tá. Próximo aí. Então, aqui era a sublimação. Eu vou desfazer, tá, essa marcação aqui. Não consigo. Número 17. O ponto triplo de um gráfico de pressão por temperatura de uma substância é o ponto em que é possível ter as três fases, sólido, líquido e gasoso, em equilíbrio. O gás carbônico tem uma peculiaridade, pois o seu ponto triplo ocorre a 5,11 atm e 56 graus Celsius. Tá? 5,11 atm e 6 graus Celsius. Desculpa aqui. Aí tem aqui, né, com base nas informações do texto e do gráfico acima, explique por que não conseguimos encontrar gás carbônico na fase líquida em temperatura ambiente. Presta atenção, quando o gráfico aqui no ponto triplo, né, existe gás, líquido e vapor nessas condições, né? Se a gente olhar para baixo do ponto triplo, o que a gente tem? Sólido e vapor, né? Só que, olha só, para ter líquido, ele teria que estar acima do ponto triplo. Só que, olha, a pressão que ele está falando aqui é de 5,11 atm e uma temperatura de 56 graus nesse ponto. Então, aqui para cima, teria que ter uma pressão maior que 5,11 atm. Teria uma pressão maior. E a gente sabe que a pressão atmosférica em condições normais é só 1 atm. Então, é impossível, numa condição normal de pressão, a gente atingir um líquido que teria que estar uma pressão maior que 5,11. Então, por que não é possível? Porque a pressão atmosférica nunca atinge 5,11 atm, ela é sempre menor que isso. Tá? Então, por isso que a gente não ia conseguir atingir o estado líquido, né? Sendo que aqui, ó, nesse ponto é 5,11. Para estar líquido tem que ser acima dele. Então, a resposta seria isso, relacionada a essa condição aqui. Número 18. Eu não... Deixa eu ver. Vou arrastar aqui. Eu vou escrever isso aqui, né? Pois... Não dá. Pois, em condições normais, é impossível termos uma pressão acima de 5,11 atm, onde estaria
em estado líquido. Tá, então basicamente seria isso. Teria que escrever. Vou aumentar aqui para ficar bonitinho. Então, mais ou menos isso, tá? Beleza, agora vamos aqui para o verdadeiro ou falso. Com relação à terminologia, coloque V para verdadeiro e F para falso e assinale a opção correta. Então, primeiro, temperatura é uma grandeza que representa a medida do grau de agitação médio das moléculas de corpo. A gente já sabe que isso é verdadeiro. Então, esse aqui é verdadeiro. Vou colocar um ticket. Nossa, que horror. Ótimo. Isso aqui é verdadeiro. Ou melhor agora. Calor é energia térmica que passa de forma espontânea do corpo de menor temperatura para o de maior. Esse aqui é falso. Por que que é falso? Porque sempre é do corpo de maior temperatura para o de menor. Próximo, fusão. Mudança de estado físico sofrida por um líquido ao doar certa quantidade de calor. Esse daí é o quê? Falso também. Por quê? Qual que é a fusão? A fusão é quando o sólido vira líquido, né? Então, é o contrário. Esse aqui também é falso. Terceiro, evaporação. Passagem do estado líquido para o estado gasoso que ocorre de forma lenta. Essa aqui é verdadeiro. Evaporação é lento. Equilíbrio térmico. Condição física na qual as trocas de calor entre dois ou mais corpos deixam de existir. É verdadeiro, porque quando entra em equilíbrio, o calor passa de se transferir de um corpo para o outro. Verdadeiro. Convecção. Depois a gente vai falar desse daqui específico. Talvez vocês não saibam ainda, mas a gente vai falar que é a próxima matéria, tá? Processo de transmissão de calor que ocorre devido à movimentação de massas, em especial nos líquidos e gases. Isso aqui é verdadeiro. Eu sei que vocês talvez não saberiam, porque a gente ainda não falou especificamente, mas se vocês analisassem as outras que vocês saberiam, vocês iam achar a resposta aqui na de marcar, tá? E a última, caloria, quantidade de calor necessária para 1 grama de qualquer substância tem a sua temperatura alterada em 1 grau. Isso aqui é falso. Por quê? Porque a gente viu que a caloria é uma medida de 1 grama de água, não é qualquer substância, tá? Então tem que ser água. A alternativa que tem todas essas aí, verdadeiro, falso, tem que ter verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, 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 falso. É a letra D. Tudo bem? Então, essa aqui é a primeira página. O próximo exercício, estou acompanhando aqui uma folhinha, tá, gente? O próximo exercício seria página 51 e 52. Vamos lá. Página 51, número 14. 52, número 16. Então, primeiro é esse daqui, ó. Número 14. O gelo, ao absorver energia na forma de calor, pode ser transformado em água e, na sequência, em vapor. Aí tem um diagrama, tá falando que é 200 gramas de gelo. Aí tem que analisar aqui o que é verdadeiro e o que é falso, tá? Então, olha só. Primeiro, com relação às mudanças de fase, Número 1. A temperatura do gelo variou linearmente ao longo de todo o processo de mudança de fase. Isso é verdadeiro ou falso? Falso, porque ele não varia linearmente. Tem momentos que ele está variando de forma contínua, que é onde ele está mudando de fase. No caso da mudança de fase, ele nem altera a temperatura, ela é constante. 2. A amostra de gelo absorveu 19 mil calorias para se transformar em água a 0 grau. Para a gente descobrir isso, a gente tinha que calcular aqui, tá? A gente tem que calcular a quantidade de calor que esse corpo saiu aqui do menos 30 e chegou a 0
e depois a quantidade de calor que ele precisou para virar o gelo virar água a zero aqui. Então, todo esse percurso. Para a gente fazer isso, no ponto 1 aqui, ó, a gente teria que calcular fazendo Q é igual a MC delta T. Nossa, que ridículo, mas dá para vocês entenderem. Tá, Q é igual a MC delta T. O que a gente faria, né? Deixa eu ver se aqui é melhor. A gente ia pôr Q é igual a massa 200 vezes o calor específico. Qual é o calor específico? No caso, aqui a gente teria que, deixa eu ver se ele deu a informação, não deu, mas a gente tem que pegar depois os dados. Calor específico do gelo, tá? O calor específico do gelo é 0,5 vezes a variação de temperatura. Qual é a variação? De menos 30 até 0. No caso aqui dá 30 graus. Quando a gente calcula isso, a gente multiplicando tudo isso, a gente vai achar um valor aí de 3.000 calorias. 3.000 cal. Tá? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Então, isso aqui é referente, né, à primeira parte, que é a parte onde a gente tem essa parte. Deixa eu passar, acho que isso tá muito bagunçado, mas é isso. Essa parte aqui, ó, do gráfico. Agora a gente vai fazer a parte de mudança de estado. Mudança de estado aqui, que é onde está o zero. Nesse caso aqui, a gente vai escrever Q igual a M vezes L. Q igual a M vezes L. O Q vai ser igual a massa 200 vezes o calor latente de fusão. A gente não tem ele como dado aqui, mas se a gente observar depois no livro tem, tá? E é 80. Quando eu multiplicar 200 vezes 80, eu vou achar 16.000 calorias. Tá? Aí, a gente já tem o resultado. Esse é o resultado. E qual é a quantidade de calor total? 16.000 mais 3.000, que no total dá 19.000. Então, a alternativa 2... Aqui que eu tô com o texto, vou voltar para a setinha. É verdadeira. Ops, não é setinha não, Cristiano. É verdadeiro. Verdadeiro. Número 3. A amostra de gelo absorveu 3.000 calorias para se transformar em água a 0 grau e 20.000 calorias até atingir 100 graus Celsius. A gente viu que a amostra de gelo não precisou só de 3.000 graus para chegar à água, ela precisou de 19. Então, isso daqui já é falso. Eu nem preciso calcular quanto que demorou para chegar a 100 graus. Então, é falso. Por quê? Para de gelo virar água, precisou de 19.000. A última. Durante o processo de vaporização, foi absorvida uma quantidade de calor 6,75 vezes maior durante o processo de fusão. Durante o processo de vaporização, onde que é? Aqui, tá? A gente teria que fazer Q igual a ml de novo, tá? Eu vou fazer aqui. Vou fazer embaixo, tá? Porque tá muito bagunçado. A gente teria que fazer Q é igual a M vezes L de novo. Qual é agora? A gente teria que fazer assim, ó. A massa é 200, continua 200. Só que o calor latente de fusão, ó, de vaporização, é 540. Todos esses valores não estão no exercício, o calor latente específico, mas eles têm no livro.
Quando eu multiplico isso, dá 108.000. Para a gente descobrir quantas vezes isso é maior do que esse, a gente divide 108.000 por 16.000. E quando a gente faz isso, a gente descobre que realmente aqui é 6,75 vezes maior. Então, isso aqui é verdadeiro, tá? Verdadeiro. Então, qual a gente tem como verdadeiro? A 2 e a 4. A alternativa correta, então, vai ser letra B de bola. Espero que tenha dado para entender escrevendo aqui no livro, tá, gente? Tá uma bagunça. Tá, o próximo exercício que eu pedi para fazer era o 16. Isso aqui. Para responder a questão, considere as informações do gráfico, tá? A massa é de 0,1, mas aqui a gente nem vai precisar fazer conta, não, tá? É só olhar. Aí a gente vai analisar aqui. Então, estava inicialmente sólida. E a gente vai analisar aqui as opções. A temperatura de fusão da substância é 30 graus. Vamos olhar. A temperatura que fundiu é aqui, esse momento aqui é a fusão. A gente já viu, né? Momento em que o gráfico se estabiliza na temperatura é fusão. Então, é 30 graus sim. Então, essa aqui, a alternativa 1, é verdadeira. O calor específico da substância na fase sólida é constante. O que significa constante? Que ele é o mesmo o tempo todo. Isso é verdadeiro, né? O calor específico é o verdadeiro na parte sólida. Ele sempre vai valer zero o valor que for lá. Se fosse o gelo, por exemplo, 0,5. Depende da substância. Então, isso aqui também é verdadeiro. Ao longo de todo o trecho B, a substância encontra-se integralmente na fase líquida. Está falando aqui que nesse momento aqui está tudo líquido. E é mentira, porque nesse momento aqui, o que a gente tem? A mudança de estado. Então, nesse momento aqui, a gente tem sólido e líquido junto. Então, não está completamente líquido. Então, isso aqui é falso. Então, quais estão corretas? A 1 e a 2. Letra C. Então, essa página aqui também a gente acabou. Agora a gente vai para a página 57 e 58. Página 57 e 58. 57, número 15, e depois no 58, número 18. Então, primeiro é esse daqui, ó. A figura abaixo mostra o diagrama de fase de duas substâncias distintas. O diagrama é constituído de 3 curvas, 1, 2 e 3, que formam 3 regiões que delimitam os estados físicos 1, 2 e 3, como observamos. Então, a gente tem essas duas curvas aqui. Então, aí eles fazem algumas afirmações e a gente tem que analisar elas, tá? Então, vamos lá. Primeiro aqui, a região 2 corresponde ao estado sólido, enquanto a região 3 ao estado gasoso. Não importa quais substâncias tenham aqui, se é substância 1 ou 2, sempre a gente vai ter as mesmas posições para os tipos de estado. Por exemplo, aqui a gente sabe que é sólido, aqui é líquido e aqui é gasoso. Sólido, líquido e gasoso, não importa. Então, sempre vai ser assim. Então, o 2 está falando que é sólido, ok. A região 3 está falando que é gasoso. E não, aqui na região 3 é líquido. Então, isso aqui é falso. Uma transformação da região 1 para a região 2 é chamada de sublimação. Ó, região 1 para a região 2. Região 1 para 2. O que a gente tem 1? Vapor. O que a gente tem 2? Sólido. Então, de vapor para sólido ou de gás para sólido, a gente tem sublimação sim. Isso aqui é verdadeiro. Próximo. A substância 1 pode ser água? Pode, tá? A substância 1 pode ser água. A gente não sabe bem aqui qual é a condição, mas
esse gráfico não dá para a gente classificar exatamente, mas a gente tem aqui um formato que pode ser água sim, então, verdadeiro. Existem temperaturas para a substância 1 em que podemos, modificando apenas a pressão, encontrar os 3 estados físicos. O mesmo não ocorre para a substância 2. Isso é falso, né, gente? Todas as duas substâncias têm um ponto triplo, que é onde a gente pode encontrar os três estados físicos ao mesmo tempo. Então, nesse caso, isso não existe, isso é falso. Tanto a substância 1 quanto a substância 2 pode sim ter os 3 estados físicos ao mesmo tempo, onde a gente chama aqui de ponto triplo. Só que os pontos triplos delas são em diferentes posições de pressão e temperatura. Então, o que está correto aqui? A número 2 e a número 3, letra C. Agora vamos para o último exercício, que é o número 18 da página próxima aqui. Número 18 é aqui, começa, ó. O gráfico fora de escala representa o que está acontecendo com uma massa de 200 gramas de certa substância num processo térmico, e na tabela são apresentados os valores de fusão e vaporização de algumas substâncias à pressão de 1 atm. Uma análise do gráfico fornecido acima permite concluir que as temperaturas de... É só falar qual é a temperatura de condensação. Vamos analisando aqui uma por uma, né? Ó, primeiro, condensação e de vaporização são respectivamente 444,6 e 119. Olha só. Aqui, gás para líquido é a condensação, e se fosse o contrário, seria vaporização. Elas acontecem na mesma temperatura, que seria aqui, ó, 446. Então, isso aqui é inválido, porque a temperatura de vaporização e condensação sempre é a mesma. Então, isso aqui é falso. Solidificação e vaporização são, respectivamente, a de solidificação é aqui, ó, onde o líquido vai virar sólido, seria 119 graus Celsius. Então, ele está falando que a de solidificação é 446 e a de fusão, de vaporização, seria essa, de 119. E é o contrário. Então, isso aqui, falso. C, condensação e solidificação. Condensação, 119. A gente já viu que não. Condensação é o quê? 446. E solidificação, 119. Também está invertido. Falso. Última, condensação e solidificação são, respectivamente, 446 e 119. Essa é a verdadeira e a opção correta. Ok? Então, a gente finalizou esses exercícios. Conseguimos. Corrijam aí. Tranquilo, né? Acho que é fácil. E até a próxima. Um abraço.